O vermelho mostra que ele era o nosso Salvador. E o linho fino retorcido nos diz que ele era o homem perfeito. Cristo, o homem perfeito. Os querubins denotam o celestial. As 4 colunas de madeira de acácia vai nos mostrar os 4 evangelhos, as 4 faces do mesmo Redentor, que está no estofo azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino retorcido. O evangelho de João, estofo azul, púrpura, o evangelho de Mateus, carmesim, o evangelho de Marcos, e o linho fino retorcido, o evangelho de Lucas. As 4 faces do mesmo Salvador. Aí depois diz assim, acácia, a madeira de acácia era uma madeira que ela suportava a corrosão. Por isso ela fala da humanidade incorruptível do nosso Senhor Jesus Cristo. E o ouro fala da glória do caráter de Deus. E as bases de prata, a prata fala da glória da redenção. Então, quando você olha para aquele véu, na luz do Velho Testamento, você vai ver que tudo que está escrito ali, tudo que está desenhado ali, é o que está escrito na mente de Deus. Ali estava o mais glorioso desenho da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Então, para nós, não pode ser um mero acontecimento. Aquele véu rasgado, ele não é um fim em si mesmo, não foi um acontecimento qualquer. O que estava acontecendo ali, dentro da mente e do propósito de Deus? Porque todos nós sabemos que desde que o homem caiu e Deus colocou o querubim com uma espada inflamada, impedindo o homem de entrar e comer da árvore da vida, o homem perdeu o seu acesso a Deus. Quando Deus tirou o povo do Por Egito. isso que a Bíblia fala que nós, quando nascemos da barriga da nossa mãe, nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Porque nascemos com o nosso espírito mortificado. Agora ele vai falar, acho que do povo de Deus, dos hebreus, e a retirada deles do Egito. Vamos ver o que ele vai explicar sobre isso. Egito. E a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo, Deus ordenou Moisés fazer um tabernáculo. Isso precisa ficar bem claro para todos nós. Os capítulos 8 e 9 da Epístola aos Hebreus vai nos mostrar que aquele tabernáculo de Moisés era uma réplica do mais glorioso e perfeito tabernáculo celestial. Há uma mensagem de Deus dentro do tabernáculo. E a mensagem de Deus no tabernáculo é sobre a exclusividade, a universalidade e a centralidade do seu Filho Jesus. Nosso Senhor é muito alto. Ele é largo. Ele é profundo. Nós nunca vamos chegar ao fim de conhecê-lo totalmente. Porque a vida eterna é esta. É conhecer Deus e ao seu Filho Jesus. Eternamente. Isto é, toda eternidade nós o estaremos conhecendo. Então veja isso. Aqui nós vamos perceber verdades preciosas. Deus deu aquele modelo. O que significa? Que aquele espesso véu, aquele grande véu, que estava ali, sustentado naquelas 4 colunas de madeira de acácia, que representam os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são as verdades mais profundas que nós temos nas Sagradas Escrituras. Dos 66 livros que compõem o cânon bíblico das Sagradas
Porque o restante, irmãos, todos os demais livros apontam para esses 4 evangelhos. Porque ali se encontra, nesses 4 evangelhos, a pessoa do nosso Senhor Jesus encarnado, a sua encarnação, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. O que quero dizer é que tudo que diz respeito a ele se tornou a base da doutrina. Se tirarmos os 4 evangelhos, nós perdemos toda a Bíblia. A Bíblia não tem sentido para nós. Mas deixe-me dizer algo para vocês. Quando esse véu foi partido, a primeira coisa que você e eu temos que olhar, acabou toda a simbologia. Encerrou toda a simbologia. Que vergonha para aqueles religiosos do templo, para aqueles sacerdotes sem visão, para aqueles sacerdotes surdos e cegos, que não ouviram e nem viram o que Deus havia falado e feito, e realizado naquele homem de Nazaré. Agora eles estão ali. Nosso Senhor Jesus morreu na festa da Páscoa. Possivelmente eles já estavam preparando tudo. Possivelmente, até me atrevo a dizer, que o sumo sacerdote, ele já estivesse com o cordeiro imolado, mas agora ele se defronta com o véu rasgado de alto a baixo. Ele agora é tomado do pavor que estava sobre todo mundo naquela hora, especialmente em Jerusalém. Porque toda a multidão, possivelmente, estavam todos atordoados. Porque vários acontecimentos simultâneos ocorreram. O véu do templo rasgou, a terra tremeu, fenderam-se as rochas, sepulcros se abriram. Enquanto lá naquela cruz, naquelas trevas, havia um homem que estava dando o último brado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali, o autor e consumador da nossa fé estava entregando o seu espírito ao Pai. E agora ele entra na morte e realiza a mais gloriosa obra de todo o universo. Oh, meus irmãos e irmãs, eu e você precisamos ver algo maravilhoso. Observe bem. Ele acabou com todo o simbolismo. Deixe-me colocar um texto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Perdoe-me. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Olha o que diz. Ele está falando dos sacerdotes. Então, o escritor dessa epístola, ele usa o paradoxo do simbolismo para mostrar a realidade espiritual. Essa é uma das grandes maneiras de você entender a linguagem da epístola aos Hebreus. Ele usa a linguagem das figuras para poder trazer a interpretação da realidade espiritual. Então ele está falando dos sacerdotes. Aí ele diz, os quais, os sacerdotes, ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Estão vendo aí? Tudo que havia na antiga aliança era um ministério de figuras e sombras. Tudo que eles diziam eram, ou apontavam, estava sobre figuras e sombras. Eu posso dizer aqui para vocês que naquele exato momento foi a única vez em que a sombra e a realidade estavam acontecendo no mesmo momento. Porque grandes eruditos creem que naquele momento que o véu partiu, era a festa da Páscoa. Isso é fato. Vê que legal. E os maiores estudiosos creem que naquele exato momento o sumo sacerdote estava entrando para poder sacrificar e imolar o cordeiro pascal. Mas quando ele chega ali, ele se defronta com aquele véu rasgado. O Santo dos Santos agora ficou exposto. Agora, o mais impressionante é que isso é sombra. A realidade
é que o nosso Senhor estava sendo rasgado, transpassado, lá naquela